Bom dia a todos mais uma vez. Possa o Mestre Jesus continuar nos iluminando e nos orientando mais uma vez acerca do estudo de seu Evangelho, que, como eu volta e meia aqui digo, à luz da doutrina espírita, que por sua vez, se nós buscarmos compreender do que se trata o Evangelho segundo o Espiritismo, o propósito de Allan Kardec é nos expor um Evangelho à luz de Jesus, né? Pois alguém poderia questionar por que Evangelho segundo o Espiritismo, né? Até porque há várias doutrinas, filosofias, religiões falando sobre o Evangelho. E Allan Kardec então vem estudar o Evangelho por um prisma, digamos, científico-filosófico. Embora eu sempre ressalte esta forma de olhar de Allan Kardec, às vezes eu tenho a impressão de que esta forma ela não é muito clara. Ela não é muito clara porque até mesmo entre os companheiros do movimento espírita, muitos afirmam ser o espiritismo uma religião. É claro que muitos aqui sabem dissociar exatamente a doutrina espírita de uma religião, porque talvez a grande confusão seja pela não compreensão de que Allan Kardec, ao falar sobre o espiritismo se tratar também de uma religião, ele possuía uma definição de religião muito específica, uma definição de religião muito ampla, e isso então implica que o Espiritismo não é uma religião no sentido comum do termo. E esta compreensão de que o Espiritismo é uma religião no sentido comum do termo é uma compreensão que eu tenho a impressão que o próprio movimento espírita majoritariamente não faz esta dissociação. Majoritariamente estão compreendendo o Espiritismo como uma religião comum, como uma religião predominante, tradicional, e por sua vez tem buscado adaptações na doutrina espírita com as crenças pessoais, com as religiões que possuíam, ou que até mesmo ainda possuem, porque alguns possuem entendimento de que pelo fato de o Espiritismo não ser uma religião na definição comum do termo, entendem que poderiam professar sua religião e professar o Espiritismo, né? Estou até utilizando a expressão expressar, né? Professar. E isso faz um certo sentido, porque se o Espiritismo não é uma religião na definição comum do termo, o que o impediria de possuir uma religião, de ser adepto de uma religião? Em tese, nada o impediria. Então, em tese, ele poderia sim professar uma religião e adotar o Espiritismo como doutrina, para que ele pudesse compreender mais sobre as questões da vida, sobre as questões de nós, espíritos imortais. Mas o que acabará incorrendo é que, ao estudar Espiritismo, talvez ele comece a observar que algumas das coisas das quais a sua religião, né, a religião que este ser possui, este indivíduo possui, algumas das coisas desta religião são algumas coisas que estão na contramão da lógica, da razão e do bom senso. E com isso, então, seria, digamos, um contrassenso, talvez, né, para que ele fosse adepto de uma religião que, eventualmente, a doutrina espírita viria a esclarecer a desnecessariedade, a postura, digamos, não diria indevida, mas a postura que a religião apresentaria como uma postura de estagnação ou coisa do tipo. Só para nós ilustrarmos que, em tese, é possível sim. Agora, se este ser, este indivíduo, diz, não, mas eu quero
continuar sendo adepto da religião porque meu avô era, meus pais são, enfim, por algum motivo poderia, claro, é ele próprio quem deveria dizer a si mesmo se poderia ou não, mas que da parte da doutrina não teria nenhum problema. O problema é que, via de regra, as religiões criticam, contestam e condenam o Espiritismo por não compreenderem, exatamente por entenderem como uma religião, ou seja, por entenderem o Espiritismo como um concorrente, algo que ameaçam a própria religião. E curiosamente, muitos religiosos se apresentam assim, inclusive muitos religiosos que se auto-intitulam estudiosos, publicamente vêm a criticar e a julgar, condenar o Espiritismo, dizendo que ele é uma doutrina que viria, inclusive que o Espiritismo também é uma doutrina que tem este propósito de desmantelar as religiões, de agredir as religiões, de atacar ou coisa do tipo. E isso também se dá pelo fato do Espiritismo esclarecer sobre alguns pontos. Porque Allan Kardec propõe a nós um exame livre da consciência. Em outras palavras, o que Allan Kardec estava nos propondo? Questione tudo. Agora, se eventualmente sua religião é uma das coisas das quais estão na contramão da lógica, da razão e do bom senso, isso poderá fazer você mesmo chegar à conclusão disso, né? Porque se o propósito do exame livre da consciência, pode-se chegar que a religião que nós adotamos pode não estar em conformidade com esta razão, com esta lógica, quando nós utilizamos do bom senso para analisar. E alguns religiosos então poderiam enxergar isso como um ataque. Mas é muito importante frisar, e eu também sempre friso aqui em nossos estudos, o nosso propósito não é criticar ninguém, não é criticar nenhuma doutrina, nenhuma teoria, nenhuma ideia, enfim, bem pelo contrário, exaltar todas as formas de saber, para que assim então, analisando todos estes saberes, nós fazermos comparativos, nós fazermos reflexões sobre o sentido de cada uma destas coisas, sobre a procedência de cada uma destas coisas, para que assim então alcancemos os objetivos propostos de nossa própria existência, que é o nosso caminho, nossa evolução, nosso progredir, enfim, o que em tese todos nós estamos aqui realizando, né? Nascemos, crescemos, desencarnamos, né? Mas é um ciclo, e neste ciclo há feitos a serem realizados. Então, ou seja, a doutrina espírita vem nos apresentar esta proposta de autorreflexão. E aqui eu faço uma observação. A grande proposta do Espiritismo é de autorreflexão. Se eventualmente alguém interpretou como algo que poderia lhe agredir, algum religioso, ou enfim, algum cientista inclusive, por não compreender que o Espiritismo, acima de tudo, é uma ciência, né? Só que não é uma ciência na definição do senso comum, né? Não é uma definição de ciência que nós enxergamos nas escolas básicas, né? No ensino médio, por exemplo, né? Que costumamos dizer que no ensino médio nós vamos aprender ciência. Aí chega lá, você, na verdade, assiste a uma doutrinação ideológica, né? Inclusive baseado nos preceitos estadistas. Então não é exatamente uma ciência. Ocorreu ciência com Isaac Newton, com os filósofos, Sócrates, com Albert Einstein e Arquimedes, enfim, há uma série de cientistas que nós conhecemos através das escolas, mas que não necessariamente ali nós estamos aprendendo ciência, né?
porque a escola também já carrega seu estigma, já carrega o teu propósito, que é servir a um modelo vigente, né? Um modelo social vigente. Ou seja, fala-se na ciência, apresenta-se as descobertas da ciência, mas a própria existência da escola tem um propósito principal, que é atender a uma demanda de mercado. Inclusive, recentemente agora, nós temos visto aí na mídia falando sobre a reforma do ensino médio, né? E uma das coisas que eu observei, que eu achei interessante, é que entre estas alterações era aumentar a carga horária, né? Era preparar melhor o aluno, quer dizer, olhando por um prisma, digamos, mais racional, estão aumentando a capacidade do indivíduo de competir, né? Ou seja, quando fala-se no propósito de desenvolver melhor os alunos, em outras palavras, nós também estamos falando em desenvolver ainda mais a competitividade, que já é acirradíssima. Como disse Dr. Flávio Gicovati, já é uma covardia, né? Quando ele menciona, por exemplo, que quando ele cursou medicina na USP, logo quando ele se formou, né, em meados de 1960, ele relata que a número da inscrição do conselho dele era em torno de 20 mil, né, em torno de 12 mil, e o Estado precisava de 20 mil médicos. Hoje, né, na segunda fala dele, estava em torno de 60 e tantos mil, se eu não me engano, e a demanda do Estado ainda é bem menos que a metade disso. Ou seja, nós temos hoje médicos fazendo concurso para residência. Ou seja, nós estamos num modelo cada vez mais competitivo. E quando nós olhamos então para a reforma do ensino médio, aumentando a carga horária para aumentar este poder de competitividade, na prática nós não estamos expandindo oportunidades. Na prática nós não estamos buscando uma equidade. Nós, na verdade, estamos apenas aumentando a capacidade de competir de alguns, né? Ou seja, em outras palavras, nós estamos atendendo a um modelo cada vez mais exclusivista, estamos robustecendo este modelo, mas enfim, nosso intuito aqui não é uma análise sociopolítica, mas só para observarmos o quanto é importante o exame livre da consciência. Porque se não é apresentado para nós algo, olha, isso aqui é para o seu bem, para o bem da sociedade, para o bem dos jovens estudantes, e todo mundo olha e diz, nossa, que legal, isso é muito bom, e analisa até alguns pontos positivos, outros negativos, mas não analisando com mais profundidade as multifacetas interligadas, intrínsecas àquela alteração, aquelas novas alterações, aquelas mudanças para que supostamente sejam o melhor para todos, né? Então a doutrina espírita ela traz este propósito, de reflexão. Agora, este propósito de reflexão, e eu dei um exemplo aqui, pegando a reforma do ensino médio, eventualmente nós nos depararemos com algumas coisas das quais de fato não são tão positivas para nós ao contextualizarmos. Não são coisas que em princípio atenderiam primordialmente os nossos interesses, e sim interesses de grupos, e sim interesses de entidades isoladas. Mas isso não quer dizer que ao fazer o exame livre de consciência nós necessariamente estamos aqui, dentro deste exemplo, agredindo, atacando, difamando o Estado, né? Agredindo, atacando
o governo vigente, né, o atual o modelo, o atual conjunto de governo, né, enfim, são consequências de uma análise, mas que não necessariamente visam a crítica, visam o agredir. E assim exatamente é a proposta de Allan Kardec, que nós então analisemos sempre com lógica, com razão, utilizando do bom senso para termos cada vez mais bem claro a nós o que está diante de nós. Eu já falei aqui por 15 minutos só nesta prévia introdutiva para nós entrarmos, nós falamos semana passada sobre a primeira e a segunda revelação e nós estaremos falando da terceira revelação, que é o Espiritismo. E aqui eu já quis fazer uma introdutiva já mostrando um pouquinho mais, digamos assim, a fundamentação do Espiritismo, a estrutura que o Espiritismo traz. Porque o que nós comumente vamos ver, isso é muito fácil encontrar na internet e aliás é muito repetido no centro espírita, né, nas reuniões de estudos e tal, né? O Espiritismo é uma doutrina científica filosófica de consequências éticas morais e também religiosas, diríamos assim, lembrando a definição de religião de Allan Kardec. Mas que nós vamos ouvir que o Espiritismo fala da comunicabilidade dos espíritos, portanto da imortalidade de nós, seres humanos, fala sobre a reencarnação, aonde alguns inclusive questionariam se o Espiritismo possui dogma ou não, né? Porque, por exemplo, a reencarnação seria um dogma. Eu sempre observo que a grande diferença de haver ou não um dogma é a disposição de algo estar passível de reformas, de algo estar passível de uma segunda ordem, ou seja, o Espiritismo não possui dogmas. Ah, mas ele diz que tem reencarnação. Ele diz até que se prova o contrário. Se alguém disser o contrário, então ele revoga, ele reforma, né? Agora, o dogma pressupõe desprezo dos fatos. O dogma pressupõe o desprezar da ciência. O dogma pressupõe desprezo a tudo. Ou seja, é o dogma, ponto final, que desça Jesus na terra e diga diferente e não será, né? É mais ou menos assim a definição de um dogma. Portanto, o Espiritismo não possui essa definição, né? Este dogma com esta definição. Agora, se você estabelecer que o Espiritismo chegou à conclusão da imortalidade de nós, espíritos imortais, chegou à conclusão da impossibilidade de não haver as vidas sucessivas, portanto, a existência da reencarnação é mais do que uma premissa, é uma preconização de tudo que nós poderíamos vislumbrar da nossa história, ou seja, ao analisar sob o prisma lógico, nada faz sentido se não houver a reencarnação. Até porque, estou falando em termos filosóficos, mas se nós formos analisar mais à luz da história, dos fatos históricos, portanto, da ciência, né, das análises no mundo inteiro, de experiências de quase morte, e também, portanto, vários outros casos. Eu citei aqui, eu acho que eu já citei aqui outro dia, um filme muito bacana, baseado em fatos reais, chamado Minha Vida em Outra Vida, se não me falha a memória, já faz algum tempo, mas só para ilustrarmos um pouquinho, a pessoa, né, no caso lá, a protagonista do filme, uma mulher, ela começa a ter lembranças de uma outra vida.
Aí alguém poderia, mas isso é sonho, tá? Mas só que ela começa a ter lembranças de uma outra vida em outro país. Ah, mas é alguma coisa do inconsciente? Então, só que ela vai investigar, vai até este país e descobre toda a história que ela havia pressentido, né? Então, a parapsicologia vem explicar algumas coisas do tipo a telepatia dentro de um espaço, uma distância de alguns metros, mas é inexplicável a telepatia por centenas e milhares de quilômetros. Portanto, seria, do ponto de vista parapsicologia, impossível ela acessar telepaticamente arquivos de memória de pessoas em outro país e assim então construir toda aquela história, né? Só ilustrando que é um dos casos que, quando nós estudamos mais a fundo, nós vemos que é um dos casos, mais do que evidência, uma argumentação extremamente sólida e irrefutável por todo o tipo de teoria construída e existente até então. Portanto, a reencarnação é um fato até que se prove o contrário, né? E o que tem acontecido, na verdade, é que cada vez mais ao longo da história vem se provando a reencarnação. Inclusive, as religiões falavam, né? A religião predominante pregava a reencarnação até o século V, depois revogou com o Concílio de Nicéia. Enfim, nós vamos, ao estudar, a gente vê a veemência da reencarnação em todas as culturas. Enfim, aliás, quando nós olhamos de uma maneira bem contextualizada, a gente vê como a reencarnação está presente em muitos povos, só que com outras palavras, muitas vezes, de outras formas, portanto ela é um fato até que se prove o contrário. Meus amados irmãos, observe que, de certo modo, eu acabei fazendo uma introdutiva e já falei bastante, 20 minutos, mas exatamente porque o nosso propósito aqui não é eu chegar, ficar lendo e ficar repetindo para vocês que eu estou lendo. Qualquer um poderia sentar no sofá de casa e ler, e vai entender muito bem. Mas o propósito que eu mesmo tenho neste estudo é esta análise, é esta reflexão, é este exame livre de consciência que Allan Kardec propõe que nós façamos, para que nós não sejamos meros consumidores de doutrina, para que nós não sejamos meros consumidores e reprodutores de preceitos, né? E é uma coisa muito comum, aliás, inerente a nós seres humanos. O repetir e o alienar é algo inerente ao à nossa naturalidade. Faz parte do nosso estado evolutivo, do nosso sistema atual de evolução, mas são coisas que são naturais a nós, que têm seus pontos positivos, mas têm também seus pontos negativos, né? Um dos pontos positivos seria a estabilidade e a progressão mais linear do desenvolvimento do ser humano, né? Agora, o mais linear, né, a estabilidade implica também uma estabilidade para que não haja uma regressão brusca, mas em contrapartida também ela atravanca uma progressão brusca. Mas como nós estamos no ano de 2016 falando do Evangelho do Mestre Jesus, o qual eu tenho a impressão que nós praticamente não compreendemos nada do que ele explicou, pelo menos em termos de prática, em termos de vivenciação, porque falar, muitos falam, né? Como eu volto e meia digo, no nosso país, então, Jesus está nos costumes, nos hábitos, na fala, né? Enfim, está em todas as esquinas o tempo todo. Mas nós temos a impressão, ao estudarmos os propósitos de Jesus, o Evangelho, a boa nova que ele nos apresenta, nós temos a impressão que ele está muito distante, a começar pela própria família, a instituição primária da sociedade, né? Célula máter da sociedade.
Porque as famílias possuem uma série de dificuldades, uma série de mazelas das quais elas não estão sabendo dirimir. E ao fazermos um estudo, nós vamos observar que todas as problemáticas sociais antes são problemáticas no núcleo familiar. E que, curiosamente, ao ligarmos os televisores, os canais de televisão nas mídias, nós vamos ver as pessoas falando sobre, por exemplo, ontem assistindo o secretário do nosso estado aqui de São Paulo, né, o Floriano, o qual tive a oportunidade de assisti-lo pessoalmente aqui em nossa cidade, num encontro, ele falando sobre a questão da drogadição. E o que eu observo em Floriano, que ele fala bastante em termos, digamos, mais próximo das responsabilidades de cada um, né? Por exemplo, ele falando ontem, nesta entrevista, ele falava a questão das drogas lícitas e ilícitas, né? Isso me chama muita atenção, porque o que Floriano está dizendo, em outras palavras, é que nós educadores, nós pais, nós sociedade, nós estamos induzindo as pessoas à drogadição, ou seja, através das drogas lícitas, nós estamos iniciando um processo de drogadição mais complexa que viria a surgir depois, né? Um processo mais complexo do qual começa-se na droga lícita e depois desenvolve e amplia-se para as drogas lícitas, né? Mas a mídia de massa falando sobre a questão da drogadição, e ele falou, né, estou dizendo aqui que ele foi muito próximo de uma responsabilidade, que às vezes fala assim, drogas, alguém pensa nas ilícitas, é problema dos traficantes, dos criminosos, né? Como se aquele indivíduo que vai vai em busca da droga a primeira vez, ele nunca havia conhecido o álcool, ele nunca havia conhecido algum tipo de droga lícita, né? O cigarro e a bebida, como diz Floriano, né? Como se ele nunca tivesse conhecido essas coisas. Dificilmente alguém vai até buscar uma droga ilícita sem antes ter passado pelas lícitas, né? Ou seja, aprendeu dentro de casa, com a família, com os amigos, né? Ou seja, mas nós gostamos, adoramos de responsabilizar os outros, né? Ou seja, não somos nós, educadores, pais, famílias, quem criamos os drogados, né? Os viciados, que facultamos, ensejamos estas condições, digamos assim. Mas é alguém, é o traficante, é o criminoso, e assim a gente vai delegando as responsabilidades, transferindo e nos eximindo de culpa, de responsabilidade diante de nossos feitos. E eu estou pegando um ponto aqui que na entrevista falava-se muito sobre a responsabilidade do Estado tem que fazer isso, precisa fazer aquilo, ou seja, o sujeito responsável nunca é ninguém que está falando. Quando nós falamos sobre drogas, o problema é de alguém, não é nosso, né? Não é nós sujeitos que estamos querendo solução para os problemas. Não, eu quero solução e o problema está aumentando. Mas o bom senso nos diz o seguinte, mas não é possível, estão vindo seres alienígenas e soltando droga no nosso país, né? No nosso planeta. Vamos pegar o nosso país. Não, todos nós somos agentes colaboradores, no sentido da definição colaborador. Colaboramos, laboramos conjuntamente com isso que nós enfrentamos e perpassamos em nossa sociedade. Isto é um exame livre de consciência. Porque eu sei que quando eu falo, muitos já poderiam se levantar, não, né? Por quê? Porque a doutrinação ideológica já o condicionou a agir assim. A doutrinação ideológica que ele recebeu na escola, recebeu dentro do lar, já condicionou ele a dizer, não, a culpa não é minha, é do traficante da esquerda, é do político, é de todo mundo menos minha. Então, este condicionamento, ele é um problema para o indivíduo, porque ele é inconsciente. É o que nós falamos sobre a alienação.
E o Espiritismo nos traz esta proposta de autoexame, né? Ou seja, de autorreflexão, de autoavaliação de todos os conceitos que nós desenvolvemos, de todos os preceitos que nos são apresentados, uma análise crítica, mas uma análise crítica da validade, da fundamentação e da solidez destes preceitos. E não uma análise crítica de criticar, não, isso é ruim, isso é o problema do outro, isso é coisa do demônio, não, minha religião que sabe, e eu que sei. Quer dizer, são posturas do ponto de vista, digamos, lógico, infantil, né? Eu uso o termo infantil para não dizer inconsciente, mas eu uso um termo infantil porque, curiosamente, tem muita coisa que não é inconsciente, né? Como eu já falei aqui em outros estudos, dava para nós justificarmos bastante a nossa inconsciência, né? Tava tudo no inconsciente, Gustav Jung falando do inconsciente coletivo, dos movimentos autômatos, enfim, tudo tem justificativa. O problema é que hoje, no século XXI, a quantidade de informações, os instrumentos de busca, né, que me propicia as informações, o arcabouço teórico, científico, filosófico que nós possuímos na atualidade, nos dificulta muito transferirmos tudo para a inconsciência, né? Até porque para muitas coisas nós somos bastante conscientes, sabemos disso. Embora eu disse que muitos se levantariam aqui e diriam, não, muitos estão dizendo, parece que faz um pouco de sentido, né? Ou seja, não estamos tão inconscientes assim. Mas é aí que entra o aspecto ético, moral, que a doutrina espírita nos apresenta, de fundamental importância. Porque toda teórica que nós possuirmos, se nós não tivermos os elementos éticos, morais, para agirmos, para utilizarmos destes conhecimentos, estes conhecimentos podem nos tornar armas, né? Para nós mesmos e para os demais. Conhecimento sem ética moral é uma arma muito perigosa, né? O conhecimento em si ele não é bom nem ruim, né? No sentido de que estou pegando a definição de conhecimento numa definição arcabouço teórico, né? Numa definição mais próxima de informação, né? Não conhecimento numa definição mais próxima de sabedoria, mas numa definição mais próxima de, digamos, de informação. Ou seja, nós precisamos ter em mente que este conhecimento, se nós não tivermos desenvolvidos, digamos assim, desenvolvida a nossa ética moral, este conhecimento ele se torna uma arma, inclusive para nós mesmos. Uma arma que nos levaria a atentarmos contra nós mesmos. Então, falando um pouquinho sobre o que o Espiritismo vem nos apresentar, e eu falei aqui, observe que eu não adentrei especificamente dentro do Espiritismo, no sentido dos preceitos que ele nos apresenta na codificação, mas para nós fazermos uma análise mais contextualizada, mais pragmatizada, mais prática do nosso dia a dia com o Espiritismo. Porque uma outra ideia também que nos ronda é a possibilidade de dissociarmos aquilo que nós tomamos como filosofia de vida dos nossos atos dentro desta vida, né? Ou seja, eu adoto uma religião, um exemplo, adoto uma religião, mas eu adoto esta religião e teoricamente vivo ela apenas
lá no meu templo religioso. No dia a dia, não, no dia a dia isso não acontece, né? No dia a dia, não, no dia a dia é a lei da sociedade, os preceitos sociopolíticos estabelecidos e que vão reger minha vida. É em função deles que eu tomarei todas as decisões, os meus direitos, então eu aciono os organismos, aquilo é dever, faço aquilo porque quer dizer, eu vou regendo minha vida em função dos preceitos estabelecidos dentro da sociedade. Aí fazemos a seguinte pergunta: onde os preceitos da tua religião estão neste momento? Né? Não, mas eu estou agindo. Aí ele faz uma adaptação, né? Não, porque na minha religião fala que eu tenho que ser bom, mas não tem que ser bobo. Então ele faz uma adaptação e por conta disso ele segue, ele dá um aval, né, digamos assim, para que ele possa seguir aquilo que a sociedade está definindo. Mas ao fazermos uma análise, digamos, uma comparação sobre os propósitos filosóficos, religiosos, os propósitos que em geral as religiões possuem, sobre o perdão, sobre o auxílio, sobre a caridade, sobre a fraternalidade ou fraternidade, né? A gente vê que vai tudo na contramão. E aí a gente faz a seguinte pergunta, né? Pelo menos a lógica levado pelo nosso bom senso faz a seguinte pergunta: mas qual é o fundamento desta religião na minha vida? Né? Qual o sentido desta religião em minha vida? Eu vou lá, frequento, aquilo tem uma certa ligação a mim, né? Eu tenho lá os meus livros que eu tomo como sagrados, etc. e tal, mas no dia a dia, né? O quanto daquilo tudo que eu vislumbro em minha religião, minha doutrina, né? O quanto daquilo eu vislumbro que tem prática no meu dia a dia, que é prático no meu dia a dia. Então, o meu propósito aqui é também fazermos esta conjunção. Porque eu não tenho nenhum propósito aqui, como eu disse, né, já falei por vezes, de ler e vocês ficarem me vendo ler, de fazer uma interpretação e vocês ficarem assistindo a minha interpretação superficial, restritamente ao que está escrito. Ora, qualquer um que aprendeu a ler e frequentou até a quarta série do primário, hoje o quinto ano, já entenderia, já interpretaria e pronto, né? Não precisaria mais do que isso. Mas o nosso propósito aqui é fazer um estudo mais sério, digamos assim, mais em conformidade com o século XXI, mais em conformidade com a nossa atualidade. E nós vamos perceber a necessidade disso por conta dos muitos dramas que todos nós estamos enfrentando, e de certo modo, especialmente nestes tempos, né, onde tem havido um alarde sobre muitas alterações dentro da nossa sociedade, muitos acontecimentos dentro de nossa sociedade, né? Então estes alardes nos levam à compreensão, né, de que algo está sendo demandado. Algo está sendo demandado de nós, né? Ou seja, uma nova postura está sendo demandada da sociedade. E como eu também faço parte dessa sociedade, né? Todos nós, cada um de nós fazemos parte desta sociedade, é muito interessante que nos atentemos qual seria, né, a parte que nos cabe, qual seria a nossa postura diante disso. Falando mais aproximadamente do que a doutrina espírita nos apresenta, né? Falando de modo mais próximo, o Espiritismo já nos apresenta tudo isso. O Espiritismo, como a terceira revelação, a qual Kardec codificou em suas obras, né? Por volta do ano de 1850, 1860, onde ele realizou todo este trabalho, que era um trabalho que, embora eu estou dizendo que Kardec codificou, né,
ao estudarmos um pouco mais, nós vamos observar que isto foi um trabalho secular, né? O próprio Kardec já havia dado o início neste trabalho em uma encarnação anterior, né? Vindo como Jan Hus ou John Hus, como alguns dizem, né? Ou seja, sendo um dos precursores da reforma protestante que culminaria, desencadearia principalmente com a figura de Lutero, né? Mas que tivemos outros precursores, alguns outros já estavam preconizando algumas necessárias mudanças, ou seja, nós estávamos saindo daquela faixa medieval, nós já estávamos saindo, né? Enfim, Kardec lá iniciou, né? E depois ele retorna, e agora, como professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele vem apresentando agora um trabalho, digamos, mais formulador, teórico, onde inicia-se então a codificação. Então o Espiritismo é a terceira revelação. E eu estou pegando um pouco este ponto, porque quando falamos sobre terceira revelação, isso é de uma responsabilidade muito grande. Nós estamos falando da terceira revelação da humanidade. Porque alguém poderia questionar, nossa, mas tem tantas religiões no mundo, né? Milhares, e por que o Espiritismo é a terceira, né? Não seria muita prepotência, né? Então, se nós estudarmos, não. Porque nós vamos observar, como eu disse, se você olhar o Espiritismo como uma religião, de fato seria uma prepotência muito grande. Entre tantas mil religiões, né? Por que o Espiritismo seria a terceira, mais bonito que todas elas? Então, seria prepotência se observarmos o Espiritismo como religião. Mas se observarmos que o Espiritismo é uma proposta a qual Allan Kardec codificou um conjunto de preceitos dos quais, ao analisarmos, entenderemos que, por exemplo, o Espiritismo não é sectarista, ou seja, em outras palavras, Kardec está dizendo que ele não é religião na definição comum do termo. E se o próprio Allan Kardec está dizendo que o Espiritismo não é religião na definição comum do termo, porque a premissa básica de uma religião é a congregação de um grupo, portanto a segregação de tudo que está externo a esta congregação, Allan Kardec está dizendo deste modo que não é religião na definição comum do termo. Porque ele diz na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, e repetidas vezes em outras partes da codificação, em outras obras, e até na Revista Espírita, enfim, está por toda parte que Kardec fala isso, o Espiritismo não é uma doutrina sectarista, ela é para todos os povos, para todos os homens, de todas as crenças, inclusive sem crença, né? Ou seja, em alinhamento inclusive com uma das passagens evangélicas, se eu não me engano, de Mateus, onde Mateus diz, né, anota que Jesus disse que a religião, a palavra de Deus está em todos os homens, né? Ou seja, não está de fato numa religião a palavra de Deus. O próprio Evangelho de Jesus vem fazer esta afirmação que Kardec percebe, né? Percebe, talvez olhando até de outros ângulos, mas percebe isso no Evangelho. Percebe que o Evangelho fala que a palavra de Deus não pode estar numa religião. Tanto que Allan Kardec anota na questão 621 do Livro dos Espíritos que a palavra de Deus está na consciência, ou seja, não está nas religiões. Mais uma vez, não está nas religiões. Porque se estivesse, seria algo, né, bastante contraditório diante das milhares, e sem contar as religiões que existiram e que ainda existirão, né, se Deus estivesse certo numa e errado noutras, ele nunca, na verdade, pela lógica, estaria em alguma, né? Porque todas são contraditórias, têm seus pontos e tal, mas Allan Kardec vem identificar, então, que o Espiritismo é uma doutrina, né? Vem a nos observar, nos afirmar que o Espiritismo é para todas as pessoas. Isto já começa, né,
a nos fundamentar porque o Espiritismo pode ser esta terceira revelação. Porque não é uma religião, não é uma religião reveladora, né? É um conjunto de preceitos que nos apresenta científica, filosoficamente. Agora a gente tem um outro ponto aqui para fundamentar esta terceira revelação. Porque é a primeira vez na história da humanidade que uma doutrina estrutura-se filosoficamente com bases científicas, com base em experimentações, com base na lógica, com base na história, com base nos fatos. Ou seja, é a primeira vez na história que alguém apresenta uma doutrina e a estrutura de modo científico, embora utilizando-se da filosofia, que naquela época ainda era muito tomada como proselitismo, mas que Allan Kardec, ao estruturar, ao desenvolver, fazendo dentro de uma epistemologia científica, dentro de um modelo, digamos, experimentativo, hoje, na atualidade, esta filosofia que Kardec utilizou é considerada também ciência, ou seja, a doutrina espírita de fato é uma doutrina científica filosófica. Então nós começamos a observar que um dos pontos da fundamentação da terceira revelação é fazer uma aliança, como Allan Kardec vem a falar aqui já no Evangelho, uma aliança da ciência com a religião, né? É a primeira vez na história da humanidade que a ciência e a religião fazem uma aliança, se unem harmonicamente, né? Possui um propósito de desenvolvimento, ambas respeitando, digamos assim, né, os preceitos de cada uma delas, ou seja, as duas começam a instituir-se harmonicamente. Lembrando que a aliança da ciência com a religião na definição de Allan Kardec, né? Ou seja, nós começaríamos a olhar para a força suprema, para a causa primária de todas as coisas, em outras palavras, para Deus, dentro de um conceito, um sistema, digamos assim, dentro de um modelo científico, ou seja, não dava para ser de modo crendice. Ah, não, é crendice, né? Até hoje ainda é muito comum, fé não se discute, mas não discute mesmo, não dá para discutir, não tem fundamento nenhum. Estou pegando fé na definição mais, digamos, religiosa, né? Não estou pegando fé na definição de sentimento. Aquela fé que Allan Kardec vem a dizer que é a fé que não raciocina. Aquela fé que não raciocina, ela realmente não tem nenhum fundamento, né? Ou seja, ela não vai fazer nenhuma aliança com a religião, porque ela despreza a religião, né? É aquela fé, convicção numa crendice. Isso de fato, Kardec diz que não tem possibilidade de fazer uma aliança com a religião, porque ela já decidiu, ela despreza. Como que vai fazer? Como que algo vai fazer a aliança com a ciência se este algo despreza os fatos que logicamente a ciência apresenta? Não tem como fazer. Mas que a doutrina espírita, sendo inversamente a isso, ou seja, antes de estruturar e apresentar algo, ela busca o aval da ciência, ela busca a explicação científica e ela toma como fato aquilo que a ciência avaliza como um fato, né? Pelo menos até que se prove o contrário, ela vai estruturando deste modo. Então o Espiritismo, Allan Kardec vem dizer, é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Então, tanto vem revelar as naturezas do mundo espiritual e suas relações com o mundo material, porque há esta relação. E aqui é um dos pontos dos quais eu chamaria a nossa atenção, né? Ou seja, se nós, uma vez que nós estamos falando em espiritualidade, em propósitos,
espirituais têm uma relação. Então, não dá para eu viver como se fosse dissociado, né? Eu vivo no mundo material, dissociado do mundo espiritual, né? Ora eu vivo espiritualmente, ora eu vivo materialmente. E o que Allan Kardec vem a dizer é que há uma relação, né? E ao estudarmos, nós veremos que esta relação, sendo contínua, né? sendo o tempo todo, é necessário que vivamos em conformidade o tempo todo, né? É aí que nós vamos começar a entender um dos fundamentos que eu tomo assim como algo de soberana importância no entendimento de quaisquer questões ligadas à espiritualidade. Não dá para dissociarmos questões espirituais de questões materiais e vice-versa. Porque, na verdade, embora nós estejamos encarnados e a nossa percepção sensorial ela é, digamos, predominantemente material, isto não implica que nós não estejamos também em coexistência no mundo espiritual, né? Na verdade, é apenas uma questão de condicionamento. Quando eu começo a observar que nós somos espíritos, né? Ou seja, não é uma coisa à parte. Este que vos fala é um espírito, né? Ou seja, este ser espiritual também está aqui falando junto com este corpo material, ou seja, é simultânea a existência, né? Então nós precisamos olhar pelo ângulo de nós seres também espirituais, de nós seres com anseios, desejos espirituais. E é isso que a doutrina espírita nos apresenta. Nos dá um enfoque, nos abre este mundo espiritual, nos descortina este mundo espiritual, que não que ele está, ele está, digamos, oculto, mas que nós não estamos enxergando, né? Somos nós quem não permitimos este descortinar. E ele descortinando para nós, a doutrina espírita, o espiritismo, descortinando, nos abre a visão desta nossa existência, desta nossa realidade espiritual também. Continuando então. Ele nos mostra esse mundo, não mais como sobrenatural, mas pelo contrário, como uma das forças vivas e incessantemente atuantes na natureza, como a fonte de uma infinidade de fenômenos até então incompreendidos, né? Então, como eu falava aqui, né? Não mais como sobrenatural, não mais como uma coisa que foge do nosso universo, né? Uma coisa sobrenatural, que está acima daquilo que é natural, e sim colocando tudo de modo natural, né? Estas multidimensionalidades de nós seres encarnados, de nós espíritos imortais, vivendo e convivendo em múltiplas, digamos, dimensões, né? Por isso que a gente vai começar a entender que a morte não existe, né? Por que a morte não existe? Que a morte, embora eu já expliquei em outros estudos, né? É apenas uma das dimensões passando por uma transformação, né? Ou seja, o ser que coexiste em múltiplas dimensões, o fato dele deixar de coexistir em uma delas, não implica que ele desapareceu, desintegrou-se por completo, né? É claro que para quem observa, tem a percepção neste plano material, observa que o indivíduo morreu, né? Que ele desapareceu, nunca mais verei. De fato, nunca mais o verá, pelo menos fisicamente falando, né? Com carne e osso. Mas isto é sob o nosso ponto de vista, né? Não sob o ponto de vista daquele que desencarna, daqueles que estão nas outras dimensões que observam aquele processo de desencarne deste plano material. Ou seja, quem está em outra dimensão está percebendo, quem enxerga estas múltiplas dimensões está observando que aquele ser está apenas deixando de existir em uma das dimensões, apenas isso, mas que ele continua coexistindo em outras dimensões, né?
Ou seja, aqui nós começamos a observar que o que nós chamamos de sobrenatural não é senão um fator derivado da nossa ignorância, ou seja, nós não entendemos como natural, portanto não é natural, né? E o que Allan Kardec vem aqui nos apresentar é a naturalidade de todas estas coisas. Ou seja, o fato de eu não perceber não implica que isso não existe, né? O fato de eu, particularmente, não captar nas minhas percepções sensoriais básicas, não quer dizer que essas coisas não existam, né? E nós temos fatos históricos comprovando esta minha afirmativa, que é a afirmativa de Allan Kardec, né? Ou seja, um grande exemplo que eu sempre elucido é a própria existência da energia elétrica, né? Benjamin Franklin, ao apresentar, e por volta de 1742, a energia elétrica, o mundo acadêmico deu risada. Esse cara é louco, né? Então, quem vive sem energia elétrica? Tudo que nós aqui estamos falando é por conta desta energia elétrica. Tudo que nós estamos aqui falando é por conta desta energia que a gente realiza todas as coisas, a nossa tecnologia. O mundo hoje, né, vive fortemente, digamos, com esta, juntamente com esta energia, fazendo uso desta energia, e portanto é um fato muito natural na nossa vida hoje a energia elétrica, né? Pegando um exemplo só para entendermos. E por essa razão rejeitados para o domínio do fantástico e do maravilhoso, né? Então não tem nada fantástico, nada maravilhoso, tudo é natural, apenas nós ignoramos. É a essas relações que o Cristo se refere em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que ele disse ficaram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas, né? Allan Kardec está observando que foi o que aconteceu com Jesus. Muita coisa que ele disse ficou ininteligível e foi falsamente interpretado, porque está falando de coisa que está muito além do conhecimento daquelas pessoas daquela época. Então tudo que ele falava parecia algo muito, muito mágico, muito maravilhoso, né? Muito fantástico, porque estava muito distante, e isso, por estar muito distante do conhecimento daquelas pessoas, daria margem para múltiplas interpretações, para falsas interpretações, e muitas coisas também estariam ininteligíveis para aquela época. Mas que Jesus falava, né, com o propósito de que com o passar dos anos, dos séculos, com o amadurecimento de nosso conhecimento, de nossa psicologia, nós começaríamos a interpretar melhor aquilo que ele apresentou. Então Kardec diz aqui: o Espiritismo é a chave que nos ajuda a tudo explicar com facilidade. Então olha só, Kardec coloca a doutrina espírita como uma chave que nos ajuda a explicar tudo e com facilidade. Então o Espiritismo é uma chave, né? E a gente vai ver que no próprio Evangelho, no Evangelho de Mateus, não me lembro a passagem, mas está no trecho de uma das palestras que eu proferi, e vou deixar aqui na descrição do vídeo, falando sobre o próprio Jesus disse que nós inventaríamos uma ciência que nos daria a chave da felicidade, né? A beleza da moral, né? Uma chave para decifrarmos, para decodificarmos, para desmantelarmos aquilo que nós tomamos como enigmas no Evangelho, né? Para que nós pudéssemos então decifrar tudo isso que Jesus nos apresenta. Então o próprio Jesus, né, falava que, diz que nós, através de uma ciência, né, e a gente vem a considerar aqui o Espiritismo como uma ciência, antes de tudo uma ciência, para vir decifrar tudo o que ele falou, né? Então observe uma conformidade com o Evangelho e com a terceira revelação, que é o Espiritismo, né? Então a gente vê como que são muito profundas estas falas de Jesus e o quanto isto
está alinhado com os propósitos que o Espiritismo apresenta. Portanto, daí nós o tomamos como esta terceira revelação, que os Espíritos vêm a falar também, categoricamente e tal, mas aqui eu estou mais uma vez robustecendo, fortalecendo este conceito. Então, o Espiritismo é a chave que nos ajuda a tudo explicar. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés, a do Novo Testamento em Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificado em ninguém, porque ele é o produto do ensinamento dado, não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu, em todas as partes da terra, e por inumerável multidão de intermediários. Então, uma coisa interessante que Kardec observa, né, que a primeira revelação está personificada em Moisés, obviamente, no conjunto de tudo que Moisés apresentou, né, inclusive de outros profetas, como bem observa o companheiro Haroldo Dutra Dias. Mas o Novo Testamento, né, apresentado em Jesus já trazendo tudo aquilo que ele trouxe no Evangelho, né, sendo a segunda revelação. Mas a terceira revelação classificada por Allan Kardec aqui essa terceira revelação das leis de Deus, ela não está personificada numa pessoa mais, né? Ela já está personificada, na verdade, numa doutrina que é provinda de muitos homens, né? De muitos seres desencarnados no mundo inteiro, de várias partes do globo, ou seja, não está mais centralizada, e sim num conjunto de ensinamentos, né? Num conjunto de ensinamentos dados em todas as partes do mundo, né? E aqui falando, né, principalmente pelas vozes do céu, ou seja, pela espiritualidade, né? Pelos espíritos que deram comunicações em várias partes do globo, em todas as partes da terra, né? Inclusive aqui eu me lembrei do Evangelho anotado por Mateus, né? Quando ele diz que está em todos os homens, ou seja, a palavra de Deus, ela pode provir, né? Ela provém de todos os homens, ou seja, do consenso de todas as falas, né? Continuando então. Trata-se de qualquer maneira de um ser coletivo, compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, cada qual trazendo aos homens o tributo de suas luzes, para fazê-los conhecer esse mundo e a sorte que neles os espera, né? Então aqui ele fala deste ser coletivo, né, que eu expliquei aqui, né? E no conjunto dos seres do mundo espiritual, ou seja, não é um espírito, não é dois, não é três, é um conjunto, né? E deste conjunto estabelecer o consenso, e deste consenso, então, extrair, né, digamos assim, o ensinamento, o conhecimento. Da mesma maneira que disse o Cristo, eu não venho destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, também diz o Espiritismo, eu não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento. Então é neste ponto que nós precisaríamos olhar para o Espiritismo como algo que não vem a criticar ninguém, como algo que não vem a destruir ninguém, mas como eu falava no início, né, se alguém está na contramão de uma compreensão mais profunda do Evangelho, obviamente se sentirá agredido, atacado, né? Mas aqui o que Allan Kardec está dizendo é que a postura que o Espiritismo tem em relação a Jesus é a mesma postura que Jesus tinha em relação a Moisés, né? Ou seja, Jesus não veio destruir a lei de Moisés, ele veio cumprir, mas não a lei não do modo que as pessoas estavam entendendo que Moisés disse. E o Espiritismo vem cumprir a lei de Jesus, mas não do modo que as pessoas estão dizendo que Jesus disse, mas sim do modo que Jesus de fato disse. Por isso eu também digo que o Evangelho segundo o Espiritismo, se nós estudarmos, observaremos que o propósito de Allan Kardec é conhecer o Evangelho segundo Jesus. Ok? Dando continuidade aqui.
O Espiritismo nada ensina contrário ao ensinamento do Cristo, mas o desenvolve, completa e explica, em termos claros para todos, o que foi dito sob forma alegórica. Ele vem cumprir na época predita o que Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras, né? Então ele vem cumprir, o Espiritismo vem a cumprir o que Cristo anunciou. Eu vos enviarei, rogarei ao Pai, enviarei a vós o Consolador, o Espírito de verdade, que explicará todas as coisas que eu não disse, enfim, né? Todo mundo já conhece essa passagem aí. Vamos lá. Ele é, portanto, obra do Cristo que o preside, assim como preside ao que igualmente anunciou, a regeneração que se opera e que prepara o reino de Deus sobre a terra, né? Então aqui Allan Kardec coloca, né, que é a obra, o Espiritismo é obra de Jesus, porque foi Jesus quem disse que enviaria para nós um Consolador. Foi Jesus quem disse que nos prometera um Consolador, que ele rogaria ao Pai, né? Rogaria ao Pai um Consolador que viesse relembrar tudo o que ele disse e explicar melhor o que ele disse. E contar também sobre coisas que ele não pôde contar, dizer sobre coisas que ele não pôde dizer. Ou seja, o que seria isso que Jesus disse que rogaria ao Pai, né? Quando nós começamos a estudar profundamente a história, quando nós começamos a estudar os fatos e quando nós começamos a estudar como Kardec desenvolveu a codificação, nós começamos a ver claramente, nitidamente, este Consolador prometido. Então não é porque alguém nos disse que é um Consolador prometido. É que ao estudarmos cada vez mais, nós observaremos um Consolador prometido. Porque nada pode nos consolar tanto quanto aquilo que a doutrina espírita nos apresenta. Por exemplo, a afirmativa da impossibilidade de nossa finitude, que muitos ainda defendem, né? Mas os que defendem esta finitude defendem por uma decisão. Eu acho que é uma finitude. Decidiu. E quando eu particularmente fui buscar por esta finitude, não a encontrei. Não faz nenhum sentido. Inclusive em minhas próprias experiências pessoais, que eu aqui peço licença para relatar um pouquinho. Eu me lembro que por volta de meus 2, 3 anos de idade, eu me perguntava como eu existia. Ou seja, eu estou existindo, mas eu não me lembro de não existir. Eu não me lembro de não... Acabou nossa luz aqui, né? Estamos no no break. Eu não me lembro de não ter inexistido, né? E aí eu comecei a questionar, e os anos foram passando. A impressão que eu tinha é que eu sempre havia existido. Eu não tinha um recordar da minha inexistência. E isto foi dando-se com os passar dos anos. Em 2012, ao passar por um procedimento cirúrgico, o qual eu passei por uma cirurgia e tomei uma anestesia geral, eu tive a minha outra grande experiência, né? Que um amigo até definiu muito bem, uma sensação de morte. E que ao reflexionar nessa sensação de morte, eu observei que mentalmente falando, digamos assim, acessando a memória, a única coisa que eu me lembro é de um piscar de olhos, né? Ou seja, aquele período de horas que eu fiquei anestesiado, eu não me recordo. Ou seja, a memória, ela também não remete a este espaço.
É como se nossa memória não tivesse acesso à nossa inexistência. Parece um tanto lógico isso, mas nós vamos entender o que eu estou apresentando aqui. E hoje, quando eu me pego pensando, reflexionando sobre essas questões, eu observo que, resumidamente, nós só temos lembranças de nossa existência. Só é possível nós estarmos existindo. Se penso, logo existo. Se existo, logo estou pensando. Mas eu só penso porque existo. E quando eu não existo, eu não penso. Mas aí nós temos a seguinte observação. O porquê que eu não estou pensando em outro tempo, em outro espaço? Porque eu penso exatamente neste tempo e espaço. Porque eu existo sempre. Porque só existe o agora. Bom, não é muito o propósito de reflexão filosófica sobre a existência, mas só para ilustrarmos, eu aqui só queria ilustrar como, filosoficamente falando, a finitude é uma impossibilidade. E o Espiritismo vem nos apresentar, estruturar conceitos diversos, muitos conceitos explicando as nossas vidas sucessivas, a impossibilidade de nossa inexistência, né? Ou seja, de nosso fim. Enfim, isso de fato é algo muito consolador, não só diante dos dramas que nós enfrentamos, mas também diante das possibilidades de realizações que todos nós possuímos, que em última análise é o nosso fadar, é o nosso caminhar para a nossa felicidade. Meus amados irmãos, muita paz.